Que o Senhor possa capacitar a tua filha, derramar graça sobre graça na vida dela, Pai. E que ela possa ser boca do Senhor nesse lugar. E que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa manhã, como igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem. Nós viemos de um final de semana muito intenso, o qual nós vivemos muitas coisas que nós nem imaginávamos, coisas que não estavam dentro do nosso repertório humano, dentro daquilo que nós tínhamos criado para o Eclésia. E o pastor me pediu para trazer a mensagem de hoje. E eu confesso que eu não... É sempre assim, eu nunca... Embora eu leia e estude muitas coisas, eu nunca tenho um tema específico que eu quero levar para a igreja. E acaba que eu sempre venho para cá sem saber o que eu vou falar. Mas, durante toda a semana que começou, né, toda a semana antes do Eclésia e agora a semana pós-Eclésia, algumas coisas estão muito latentes dentro de mim, muito vivas. E eu queria trazer muito isso para os irmãos, mas eu não sabia o que fazer. E aí ontem eu ficava assim, acho que eu vou falar alguma coisa de Apocalipse, porque eu ainda estou em Apocalipse, irmãos. Eu vou trazer coisa... Não. E aí, quando eu pegava a minha Bíblia... Todas as vezes que eu peguei a minha Bíblia ontem, eu abri no livro de Miqueias. Deus, eu vou ter que ler Miqueias do zero, de novo, para me ver o que o Senhor quer. Então, vamos lá. E aí a gente teve um momento com Deus ontem, os jovens daqui da igreja. E aí, fica aqui, dorme aqui. Eu não, vou para casa, porque só em casa eu vou conseguir sentar e entender o que o Senhor quer. E, ao mesmo tempo, no meio disso tudo, uma palavra estava ecoando muito forte dentro de mim, que é a palavra visão. Eu acho que no meio do contexto batista, a palavra visão, ela não é bem quista, né? Tem até uma questão, mas essa palavra ela começou a ficar muito latente dentro de mim. E o ano passado eu ganhei de presente um livro que eu amo muito, que se chama O Vale da Visão, que é um livro de orações dos puritanos, e eu queria começar com uma dessas orações. Então, eu espero que os irmãos escutem, e aí a gente vai. O tema da mensagem de hoje é o homem, o seu tempo e a sua mensagem. Foi isso que me chamou a atenção lendo Miqueias, foi isso que ficou ali marcado, sabe? Olhar para Miqueias, olhar para o tempo que ele estava inserido, mas também olhar para a mensagem que ele carregava. E a oração que eu vou ler para vocês é essa aqui. Senhor, santo e excelso, de forma submissa e humilde, fui trazido por ti ao vale da visão, em cujas profundezas habito, mas vejo a ti nas alturas, cercado pelas montanhas do pecado, eu vejo a tua glória. Permita-me aprender pelo paradoxo, que o caminho para baixo é o caminho para cima, que ser humilde é ser elevado, que o coração quebrado é o coração sarado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter é possuir tudo, que suportar a cruz é usar a coroa, que dar é receber, que o vale é o lugar da visão. Senhor, de dia podem ser vistas estrelas de lugares profundos. Quanto mais profundo o poço, maior é o brilho das tuas estrelas. Deixa que eu encontre a tua luz em minha escuridão, a tua vida em minha morte, tua alegria no meu sofrimento, tua graça em meu pecado, tua riqueza em minha pobreza, tua glória em meu vale. Essa é a oração.
E essa oração, eu gosto muito dela. Os puritanos têm lindas orações, mas existem 2 momentos dessa oração que me marcam muito. É ver a glória de Deus no vale e quando ele traz essa questão da humildade. Mas abram as suas Bíblias em Miqueias, capítulo 3, versículo 5. E nós vamos começar a entender quem é Miqueias e por que eu estou falando de Miqueias. Não é Miqueias aqui da igreja não, gente. Embora hoje você vá aprender muita coisa. Mas a história de Miqueias é muito bonita. Para contextualizar, Miqueias ele não era um profeta como os profetas do seu tempo. A gente vai ver aqui no capítulo 3 que Miqueias ele estava totalmente oposto àquilo que os profetas da sua época faziam. Então, capítulo 3, vou começar do 1, que diz assim: Eu disse, ouvi, peço-vos, ó reis de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel, não vos conhecereis a justiça? Vós que detestai o bem, amais o mal, que arrancais a pele deles e a carne dos seus ossos, que também comais a carne do meu povo, e lhe arrancais a pele, lhe esmagais os ossos, e os repartis em pedaço, como para panela, e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor, mas Ele não lhes responderá. Ele esconderá o seu rosto deles naquele tempo por causa da maldade que tem cometido. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que induzem o meu povo ao erro e clamam paz enquanto têm o que comer, mas proclamam guerra contra aqueles que não lhe dão o que comer. Portanto, a noite virá sobre vós sem visão, e haverá trevas por vós sem adivinhação. Assim o sol se porá sobre os profetas, e o dia escurecerá sobre eles. Os videntes se envergonharão, e os adivinhões se confundirão. Todos eles cobrirão os lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Amém? Só isso. Então, Miqueias, ele não era um profeta como o profeta dos seus tempos. O que acontece? O tempo em que Miqueias é levantado, tanto Israel como Samaria estavam passando por conflitos políticos, econômicos e religiosos. Os profetas profetizavam por conta do interesse. Então, a sua fala, as suas palavras eram conforme o bolso daqueles que ouviam. Então, eram profetas corruptos, profetas que não se colocavam, não temiam o Senhor, não tinham no seu coração a obediência. A gente vê aqui no capítulo 3 a diferença entre esses 2 profetas, né? Os profetas que existiam naquela época e Miqueias. Miqueias fala que os profetas, eles mentem, eles falam coisas erradas, eles profetizam coisas erradas, mas que ele estava cheio do poder do Espírito Santo. E trazendo para nós, quando eu comecei a ler isso, eu fiquei assim: Deus, você vai ter que me dar alguma coisa aqui, porque eu continuo não entendendo. Mas Miqueias, ele está se mostrando diferente da cultura em que ele está inserido. E nós precisamos estar totalmente opostos à cultura em que nós estamos inseridos. Miqueias, ele não se rendia ao sistema. Miqueias, ele é levantado ali para ser voz de Deus.
E nós precisamos ser esse povo. Nós recebemos palavras muito poderosas nesse final de semana passado. E não só nesse final de semana passado, mas durante esses primeiros meses, a igreja tem sido bem alimentada. E nós precisamos fazer algo com isso que nós recebemos. Uma coisa que ficou muito marcante enquanto eu lia Miqueias, porque existem 2 tipos de pessoas aqui. Miqueias, aquele que leva a mensagem, e o povo, a quem recebe. E nós precisamos escolher, fazer uma escolha. Nós vamos ser sempre o povo que recebe a mensagem, ou nós vamos ser como Miqueias, aquele que leva a mensagem. Porque quem recebe não vai receber coisa boa. Quem recebe, o livro de Miqueias, ele é baseado em correção. O povo o tempo inteiro é corrigido de algo que eles estão fazendo de errado. Então, Miqueias, ele se ergue como voz para denunciar a arrogância do povo, para denunciar a corrupção do povo, para denunciar a idolatria do povo e para denunciar a injustiça do povo. E é necessário que nós nos levantemos assim. É necessário que o homem, o homem que carrega a mensagem, nós precisamos ser assim. Talvez eu sou uma das pessoas bem observadoras. Eu gasto muito mais tempo observando as coisas do que falando muito. E há muito tempo, desde que eu me converti, eu observo a igreja. E eu observo o nosso comportamento. E a gente não é muito diferente do povo que Miqueias, ele corrige. Era um povo que no meio da sua política, da sua economia, que mudava muito, eles continuavam a fazer ritos, eles continuavam a ir por templo, mas, sabe, ir por ir, fazer por fazer. Os mesmos que preparavam o ambiente para chamar a presença de Deus, e a gente aprendeu aqui a honrar a presença de Deus, certo? Eram os mesmos que mentiam na cara dura. Eram os mesmos que faziam coisas erradas, que se desviavam do caminho reto. Aqueles que diziam que queriam ter a presença de Deus, eram os mesmos que negavam a presença de Deus, que repeliam a presença de Deus, com os atos, pequenas mentiras, pequenos comportamentos maus, pequenas coisas que ferem, que machucam, que geram morte. Nós, como igreja, nós precisamos entender que nós precisamos ser tratados pelo Senhor. E uma dura correção, ela vem porque Ele nos ama. Ele não quer que nós permanecemos do mesmo jeito. E aí, hoje nós temos uma escolha. Ou a partir de hoje nós nos tornamos como Miqueias, aquele que se ergue como voz, ou nós somos aqueles que ouvem a voz de Miqueias. Ou nós nos tornamos os espectadores que seremos duramente corrigidos por causa das nossas más inclinações. Por causa da corrupção que está dentro de nós. Porque quando você começa a estudar o tempo em que Miqueias está inserido, tudo está corrompido. O governo está corrompido, a economia está corrompida, a igreja está corrompida, a família está corrompida. Tudo, não tem nada bom. Mas Miqueias, ele se levanta como voz. Ele começa a falar, ele começa a apontar.
Miqueias não era um grande político, ele não veio de um lugar de alto e elevado cargo. Miqueias era um homem humilde que veio de um lugar simples e que estava falando para grandes cidades. Nós acabamos de cantar uma música de Davi que fala isso, né? Toda cidade ouvirá. Mas ouvirá o quem? Ouvirá quem? Quem vai erguer a voz? Quem vai levantar a voz no meio de uma economia que é corrupta? A gente vai se contentar em agir de forma financeira que não glorifica ao Senhor? A gente vai enganar, a gente vai desviar como o mundo faz? Ou a gente vai ser honesto? A gente vai ser íntegro com as nossas finanças, com os nossos dinheiros? Ou a gente vai dizer que ama o Senhor, mas não vai pagar a conta naquele lugar? Ou vai usar de má fé para ganhar dinheiro em cima dos outros? É assim que a gente vai ser eclésia? É assim que a gente vai sair para fora? É dessa maneira que a gente vai dizer que nós somos a igreja que foi chamada para fora, mas, sabe, você é daquela igreja, tem tal irmão lá, aquele homem insuportável, aquela mulher intragável, aquela mulher está sempre de cara fechada. É assim que a gente vai ser eclésia? Nós vamos ser Miqueias ou nós vamos ser o povo de Israel? Nós temos escolhas hoje. E Miqueias, ele carrega a mensagem no nome dele. Miqueias, não sei se você sabe, mas seu nome quer dizer quem é como Yahvé. Ou seja, quem é como aquele que é. Porque é isso que Yahvé significa, aquele que é. O nome de Miqueias anunciava a sua mensagem. O nome de Miqueias lembrava o povo do abandono que o povo tinha feito a Deus. O nome de Miqueias e a mensagem dele se misturavam. Será que o nosso nome se mistura com a mensagem que nós carregamos? Será? Quem sabe aqui o significado do seu nome? Será que a missão dada, a mensagem dada para você tem relação com o seu nome? Porque a de Miqueias tinha. Miqueias estava ali para lembrar o povo quem era Deus. Miqueias estava ali para trazer de volta a memória do povo que quebrou a aliança, o Deus que fez a aliança. Miqueias, por muitas vezes, fala para o povo da infidelidade do povo, mas ele lembra que Deus é fiel. Miqueias, ele faz isso, ele carrega no nome a mensagem dele. A gente ouve muito, e isso é bíblico, que o nosso nome morra, que o nosso nome diminua para que ele cresça. Mas também há aqui a relação do nosso nome com a mensagem que nós carregamos. Um dia eu descobri o significado, eu odiava o significado do meu nome, e um dia eu descobri, eu comecei a ter temor pelo peso que o meu nome carrega. Eu falei assim, gente, tem tudo a ver com a mensagem que eu carrego. Então, o nosso nome precisa ter relação com a nossa mensagem. Quem eu sou, o que está aqui no livro é que Miqueias era a mensagem que ele carregava. Miqueias, ele só falava, ele manifestava em quem ele era a mensagem. Nós precisamos manifestar em quem nós somos a nossa mensagem. Miqueias era um homem de um lugar que não tinha relevância política ou econômica. Miqueias era humilde
E o que Jesus fala aqui é que a gente não precisa ter relevância. Nós não precisamos ser relevantes no mundo. Eu não preciso me tornar a pessoa mais não sei o quê. Embora isso seja até importante, mas Deus pode levantar alguém humilde para falar com governantes. Deus pode pegar uma pessoa pequena e colocar no lugar grande, não porque Deus exaltou o humilhado, mas porque aquela pessoa consegue carregar a mensagem sem se corromper. Aquela pessoa consegue entrar em lugares e não se manchar. Um outro profeta que eu muito gosto é Amós. Amós, ele era um pastor. E é tão lindo que quando ele vai profetizar, ele não profetiza falando assim, eu sou um grande profeta de Deus. Ele fala assim, eu sou um pastor. Eu sou um pastor. E como um pastor eu profetizo. Quem nós somos precisa carregar a mensagem. Quem nós somos precisa estar mergulhado naquilo que Deus está falando para a gente. O nosso jeito de falar, o nosso modo de agir, tudo isso precisa convergir para o Evangelho. Não adianta eu pregar aqui para vocês e na minha casa eu não ser nem metade do que eu sou aqui. Não adianta eu pegar o microfone e exortá-los se eu não sou exortada. Não adianta eu me encher de pompa para falar para os irmãos se eu não sou corrigida no secreto, se eu não vivo com os meus pais e os meus pais constantemente. Eu brinco que quando eu converso com o Livinha, que eu falo que a minha família é bem palestrinha. Quando a gente faz alguma coisa de errada, minha mãe senta na cama e começa. Não é assim. E são coisas que moldam quem eu sou. E quem nós somos é importante para a mensagem que nós carregamos. Ela evidencia o poder da mensagem. Miqueias fala, eu sou cheio do Espírito Santo. Miqueias está falando assim, olha, esses profetas não estão com Deus. Eles falam conforme o seu interesse, eles falam conforme o bolso, mas eu sou cheio de Deus. É como até Davi falou, será que a gente consegue hoje falar bem assim, ei, olha para mim, olha para o meu modo de viver, olha para como eu ajo e reajo, porque não é só agir. O Evangelho é muito mais sobre as nossas reações do que as nossas ações, porque ações são premeditadas. Se eu quero tratar bem Lívia, eu vou pensar, não, eu vou tratar bem Lívia. Mas no dia em que alguém me trata mal e eu grito de volta, eu estou mostrando a minha reação. Eu estou mostrando que o Evangelho, ele entrou, mas ele ainda não dominou as minhas emoções. Eu ainda continuo sendo carnal quando eu reajo. Eu ainda continuo sendo reativo. Nós não fomos chamados para ser reativos. Nós fomos chamados para agir. Para reagir conforme o Evangelho. E Miqueias, ele profetiza num tempo em que havia muitas mudanças. Muitas coisas estavam acontecendo. Muitos reinos estavam sendo destronados. Muitos reinos estavam sendo conflituosos. E no meio de tudo isso, Miqueias, ele levanta a voz dele. Porque no meio de tudo isso, o povo continuava a fazer rituais. O povo continuava a ir para o templo. O povo continuava a buscar a Deus. Mas Miqueias lembra que os rituais, por si só, não são necessários. Que faltava algo no povo. Que faltava algo que o povo precisava ter. Que era um coração contrito e quebrantado. Um coração que amava o Senhor. Um coração que estava conectado ao Senhor. Ele, no capítulo em que nós lemos, no 3, ele fala que os príncipes aqui eram os chefes da casa de Israel, eles eram responsáveis por cuidar da finança, os príncipes eram corruptos,
Os profetas, eles falavam pelo seu próprio interesse, e os sacerdotes, eles também eram corrompidos. Os sacerdotes que eram responsáveis por ensinar o povo de Deus tinham se corrompido. Tinham se perdido. Então, o que acontece em Israel, em contexto espiritual, existe uma decadência. Os reis introduzem ritos pagãos no templo. Os príncipes são dominados por sua arrogância. Os sacerdotes ensinavam o povo errado. E os profetas moldavam a sua mensagem. Os profetas moldavam a sua mensagem. E aí, no meio disso tudo, Deus vem, fala com o homem. E o mais lindo desse texto, e é uma coisa que, de fato, pegou o meu coração, é que vamos para o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Que diz o seguinte: a palavra do Senhor veio em visão a Miqueias, moratista durante o reinado de Jotão, Acaz e Ezequias, rei de Judá, a respeito de Samaria e de Jerusalém. A palavra do Senhor veio a Miqueias. Por meio de quê? De visão. Ele não só ouviu falar, ele viu a palavra de Deus. Ele se relacionou com a mensagem que Deus queria que ele expressasse para o povo. Então, a origem da mensagem de Miqueias não é o próprio Miqueias, é o Senhor. A mensagem veio a Miqueias. Miqueias, ele não é a fonte da mensagem, embora quem ele é retrata a mensagem. Mas Deus é o dono da mensagem. E a mensagem, ela é entregue à nação por meio de Miqueias. Mas a mensagem é de Deus. É uma voz humana, mas a palavra é divina. É uma voz humana que se levanta, mas a palavra, ela é divina. Ela é do próprio Deus. É a voz, é como se Miqueias ali agora fosse um amplificador da mensagem de Deus. Ele amplifica a mensagem de Deus. E a forma com que a mensagem vem, a palavra do Senhor veio em visão a Miqueias. O que o texto está falando é que Miqueias captou visualmente a mensagem de Deus. Visualmente ele captou a palavra de Deus. O imaginário, a mente, o intelecto dele foi tomado. Não foram só os ouvidos, mas foi o ver. A visão de Miqueias foi tomada pela palavra de Deus. Ele foi um profeta de Deus que falou ao povo de Deus o que recebeu de Deus. Miqueias não falou, eu acho, eu entendo que. Miqueias, ele falou aquilo que ele viu em Deus. A mensagem que ele viu em Deus. E quem viu uma mensagem que eu trouxe um tempo atrás, eu falo muito da revelação. E é necessário que nós tenhamos revelação. É necessário que a gente tenha esse contato visual. E quando eu falo aqui, não é você ter o tempo inteiro uma visão ou outra, mas é de que a mensagem ela se torna tão poderosa que você vê. Gálatas, vamos lá para Gálatas 1. Não estava aqui, mas eu gosto muito disso. Deixa eu ver se eu acho. Coloca para mim Gálatas. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui, gente, que a minha Bíblia é diferente.
Deixa eu só achar o versículo, mas eu não vou achar. Mas no livro de Gálatas, ele vai falar assim, ele vai levantar um questionamento ao povo de Gálatas, tipo assim, ó Gálatas insensatos, quem foi que seduziu o seu entendimento? Quem foi que roubou? É o 3? Obrigada, Bel. Vamos lá. É Gálatas 3, versículo 1. Ó Gálatas insensato, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Cristo foi exposto como crucificado? É só isso que eu quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito ou pela fé naquilo que ouviste? E eu gosto muito dessa passagem porque aqui a gente vê algo muito incrível. Os Gálatas, eles receberam a pregação do Evangelho e foi tão poderoso a mensagem que foi dita a eles, que era como se eles tivessem presenciado a crucificação de Cristo. Então pense em alguém contar algo para você e a sua mente vê aquela cena. Foi isso que tinha acontecido com o povo de Gálatas. Eles viram, a palavra foi tão bem exposta para eles que eram como se eles tivessem visto o próprio Cristo sendo crucificado diante dos olhos dele. Mas algo aconteceu que fez com que o povo perdesse isso. Então aqui Paulo pergunta, ó Gálatas, quem seduziu? Quem seduziu os seus olhos? Quem roubou? E aqui em Miqueias, o contexto é o mesmo. Quem seduziu o povo de Israel? O que fez o povo de Israel perder-se do Senhor? E nós vamos lá para Apocalipse 4. Porque é disso que de fato eu quero falar nessa manhã. Da visão e da palavra. Porque Miqueias, ele teve um contato tão real com o Senhor, que quem ele era se misturava com a mensagem dele. Miqueias, ele viveu, ele era a mensagem. A gente vê isso nos profetas como Oséias. Oséias viveu a sua própria mensagem. Os profetas, eles viviam as suas mensagens. Miqueias teve períodos que assim, tanto ele como Isaías, eles andavam nus pela cidade para retratar que o povo seria perseguido, que o povo seria exilado na Babilônia e seriam escravos. Esse é um nível de vivência da palavra que nós precisamos ter. Esse é um nível de relacionamento com a revelação que nós precisamos ter. Senão nós só seremos meros espectadores. Senão nós só viveremos aqui um evangelho raso. Então, Apocalipse 4, do versículo 1 e 3, diz isso aqui. Que fala assim, depois dessas coisas vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvira, voz como trombeta, falando comigo, disse, sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas. Eu fui imediatamente arrebatado em espírito e vi o trono do céu com alguém assentado sobre ele. Aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. E aonde eu quero chegar com tudo que eu estou falando? Existe um homem, um tempo e uma mensagem. Nós precisamos ser como o homem Miqueias num tempo, porque o nosso tempo não é diferente do de Miqueias. Mas existe uma mensagem, e essa mensagem vem de um lugar, vem do trono de Deus. Essa mensagem, ela vem de um Deus que está sentado no trono. E existe uma porta para a revelação do trono. E será que nós estamos batendo na porta? Será que nós estamos tendo revelações íntimas com o Senhor que está sentado no trono? Porque Deus, ele revela as coisas aos seus amigos, os profetas. Ah, mas eu tenho que ser fulano. Não, mas fulano é profeta, eu não.
O véu foi rasgado para que todos nós pudéssemos ter intimidade. O véu foi rasgado para que todos nós pudéssemos ter acesso. O véu foi rasgado para que todos nós batêssemos na porta e ela fosse aberta. O véu foi rasgado para que nós pudéssemos ter a revelação. Para que nós víssemos, não só ouvimos, aqui Deus está falando que Ele vai mostrar coisas. Miqueias é um dos profetas que mais acertam nas suas profecias. Tudo o que Miqueias fala que vai acontecer em seu tempo, de fato acontece. E ele fala numa riqueza de detalhes que era como se fosse alguém que tivesse de fato assistido o que aconteceu. Nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. Existe um Deus que quer liberar a mensagem, mas que também quer mostrar. Existe um Deus que está sentado no trono, e como o pastor falou aqui desde Gênesis, Ele quer se mostrar. A primeira coisa que nós vimos hoje na EBD foi que Deus, Ele se mostra, Ele se apresenta, Ele se revela. Ele quer se mostrar para nós. E aí a gente só consegue ser como Miqueias quando de fato nós temos essa revelação, esse contato com quem Deus é, aquele que é. O Yahvé, aquele que é. A gente só consegue ter contato com Deus se nós batermos na porta. E será que nós estamos batendo na porta? Será que nós estamos buscando conhecimento? Será que nós estamos nos dedicando a conhecer os mistérios que há em Deus? Porque se nós não buscarmos, os mistérios vão continuar sendo mistérios. Se nós não nos dedicarmos a conhecer o dono da mensagem, nós não vamos saber carregar a mensagem. E aí nós seremos como os profetas do tempo de Miqueias. Nós vamos nos perder e a nossa mensagem vai ser adaptada à necessidade do povo. Não àquilo que Deus fala, não àquilo que Deus mostra. Existe uma mensagem real e sobrenatural que sai direto do trono de Deus. E Deus quer contar, Deus quer compartilhar conosco. Deus quer que nós sejamos o homem que no nosso tempo carrega a mensagem em cada fração de nós. Em cada átomo de quem nós somos. Deus quer. Deus quer que a mensagem seja desenvolvida dentro de nós, mas não de um lugar de só conhecer, mas de ver o que Deus faz, ver como Deus age, ver como Deus reage. Para ser como Miqueias, no nosso tempo, é necessário intimidade. Para a gente se levantar como voz, é necessário intimidade. Para a gente mudar os ambientes, é necessário intimidade, senão o ambiente nos muda. Senão as pessoas nos mudam. Senão o sistema político nos muda. Senão a economia nos muda. Senão as falsas profecias nos mudam. É triste ver que a gente pode ser muito mais parecido com o povo de Israel do que com Miqueias. Nós precisamos conhecer a realidade em que Deus está, e a realidade em que Deus está é sobrenatural. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos fechar os nossos olhos. E como eu li na oração, talvez vai ser necessário que nós sejamos levados para vales, para conseguir olhar para o alto e ter revelações. Então, feche os seus olhos. Eu não sei quem você tem sido nesse tempo, mas com tudo que nós vivemos, existem respostas que nós precisamos dar.
Então começa a falar com Deus. Pai, eu oro nessa manhã por nós. Eu coloco a nossa vida diante do seu altar. Eu oro para que o Senhor levante uma geração de Miqueias. Aqueles que anunciam os feitos da sua mão, olhando para o Senhor. Não só conhecedores superficiais das suas verdades, mas íntimos. Que nós sejamos aqueles que se relacionam com a sua palavra, que veem, que têm visões daquilo que o Senhor quer fazer na terra e que sabe usar isso. Que nós venhamos nos levantar e não nos misturar com aquilo que acontece no nosso tempo. Que nós não sejamos corruptos, que nós não sejamos injustos e que nós não nos tornamos idólatras. Que nós venhamos ser, Jesus, como Miqueias. Que nós possamos carregar a mensagem de quem é como aquele que é. Quem é como o Senhor. Que ao olhar para nós as pessoas possam ver quem é o Senhor. Que o nosso nome morra, mas que mesmo ainda em existência, Ele carregue o seu nome, o seu jeito, as suas ações e reações. Eu oro para que o Senhor trate o nosso coração, para que de fato nós venhamos ser eclésia impura, em pureza, em um comportamento que não mancha o seu nome. Que nós venhamos caminhar na terra e que nós possamos carregar a mensagem do Evangelho com todo zelo e amor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmã Thaís. Mensagem por demais oportuna e irrepreensível. Mensagem profunda. Eu só gostaria de fazer por exemplo, sentar, irmãos, eu quero falar mais uma coisa com vocês. Só uma observação. Eu entendi o que a irmã Thaís falou no começo da sua reflexão, que nós batistas temos dificuldade com visão. Nós não temos dificuldade com visão bíblica, nenhuma. Se está na palavra de Deus, houve a mensagem profética, bíblica, nós estamos aqui, logicamente, em obediência, entendemos e aprendemos. O batista é contra a profetada, sem base nenhuma bíblica, a mensagem é a visão do homem, aí nós batistas não aceitamos, amém? Irmãos, o Senhor nos tem abençoado como igreja, nós temos crescido espiritualmente e temos crescido como igreja em membresia. E um dos grandes problemas que nós temos hoje se chama espaço. E o Senhor tem aberto portas para que a gente possa estender a nossa tenda como igreja. E surgiu um terreno aqui ao lado, no fundo desta casa, de 330 metros. Estou comunicando à igreja a possibilidade de a gente avançarmos nesse processo. Já estive no terreno fazendo uma visita com o Natan, já passei a informação para a diretoria. O irmão Gabriel está responsável e irá pegar a chave para formar grupos que queiram ir lá olhar esta área, porque nós faríamos um anexo da igreja em 330 metros quadrados, que pode se transformar em 660 metros quadrados, a parte terra e a parte alta, né? Então, temos essa perspectiva boa, né? E nós precisamos de espaço, não tem jeito, faríamos um anexo lá. Então, estou antecipando essa informação para a igreja. Esse terreno está na faixa de R$150 mil, a igreja, graças a Deus, vem economizando e está com recursos guardados, não seria esse preço, a gente negociaria ainda, né? Mas estou dando esse primeiro passo informativo para depois a gente discutir em assembleia, se compra ou se não compra, mas antes de levar para a assembleia, eu já tenho que ter alguma conversa prévia com o vendedor, com o corretor, com essas coisas todas, para eu chegar aqui já de forma definitiva e apresentar à igreja, para que a igreja autorize ou não o avanço na compra dessa área. É muito importante nós pensarmos 10 anos
à frente. Nós, esse final de semana aqui, já não tivemos espaço para nada, porque a condição templária já não cabe a quantidade de pessoas. Agora, imagine as nossas salas, com os projetos sociais, com as salas de EBDs, com as salas de reunião, com as salas de atividades de capacitação. Então, a gente precisa pensar em espaço, não é? E fica aqui essa informação para a igreja. Quem tiver dúvida pode procurar a Gabriel, pode me procurar, pode procurar a Natan, pode procurar os irmãos da diretoria administrativa, que passará as informações, e quem quiser visitar o local, falar com o irmão pastor Gabriel, para que ele possa estar aí mostrando. Amém, pastor. Dentro dessa visão, já convoquei os homens para agora irmos até o terreno, para nós já analisarmos, olharmos, questão de 10 minutos, nós já olhamos para que nós possamos ter a visão completa daquilo que Deus quer completar na vida da igreja. E toda a igreja também está convidada a estar lá conosco. Estou com a chave aqui agora, assim que nós encerrarmos aqui, nós estaremos em uma pequena caminhada até chegarmos ali ao lote, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos estar orando ali naquele lugar, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus, vamos orar mais uma vez. Agradecidos a Deus pela palavra, agradecidos a Deus por tudo que o Senhor continuará completando em nossas vidas. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra ministrada desde as 9 horas ao nosso coração, de um Deus que se revela, de um Deus que é Criador, de um Deus que é Pai, um Deus que cuida de nós, um Deus que preparou tudo para as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra agora, Deus, ministrada ao nosso coração, para que possamos nos aproximar mais do Senhor, para que possamos deixar de ser ouvintes, mas também de carregarmos a Tua palavra. Pai, agora na visão que o Senhor tem derramado sobre a vida desta igreja, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a crescermos, para que o Teu nome seja glorificado, para que mais vidas sejam alcançadas, para que o Teu nome, ó Deus, seja expandido por sobre essa cidade. Obrigado por tudo e continua usando as nossas vidas para o louvor da Tua glória, é o que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.